Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, tá? Hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho de fenômeno dos transportes, beleza? E aí a gente vai chegar, essa aula de hoje, nós vamos ir batendo um papo e vamos tentar chegar numa equação bem famosa, tá? Que é a equação de energia de um fluido para um regime permanente. Nós chegar numa equação zona e tal, mas para isso a gente vai precisar conceituar, por exemplo, o que é energia de fluidos, beleza? Vamos conceituar isso. Aí, para a gente lembrar, quais são os tipos de energia associados? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Energias associadas que nós vamos ter a fluidos são as energias que a gente chama de energia mecânica. Na verdade, as que nós estamos interessados em saber, tá? É a energia mecânica associada ao fluido. De energia mecânica, quais são os tipos de energia mecânica que a gente tem? Uma que chama potencial, não é verdade? Potencial. E a outra que chama cinética. Então deixa eu anotar aqui, ó. Cinética. Bom, dessa potencial, a gente ainda pode abrir a potencial em outras, porque existe a potencial gravitacional, aí existe a potencial de pressão, melhor colocar nessa ordem, uma energia potencial associada à pressão, e existe também a potencial elástica. Bom, dá uma olhada de todas as energias aí que a gente conhece, a gente vai ficar com quais? Vamos ficar com a cinética, porque ela está associada a um fluido. Os fluidos não têm velocidade de escoamento, portanto, se ele tem velocidade, ele vai ter uma energia cinética, tá? Um fluido, ele pode ter energia gravitacional e ele pode ter energia de pressão, porque são coisas associadas ao fluido, né? Uma energia gravitacional e uma energia de pressão. Já a energia elástica, tá? Pelo menos para os nossos estudos, nós não vamos associá-la agora a um fluido com uma energia elástica, beleza? Seria uma energia quase que desprezível. Beleza? Então, a ideia é essa. Nós vamos estudar 3 tipos de energia associada a um fluido. Energia que está relacionada à velocidade do fluido, à gravidade e à pressão daquele fluido. Tá bom? Então, de uma maneira geral, quais são? Eu vou anotar mais ou menos elas, tá? Para a gente relembrar, tá? Para a gente relembrar. Então, primeira energia que a gente tem é chamada de energia potencial. Vamos escrever, né? Potencial gravitacional. E aí, como é que é essa energia potencial gravitacional? É o seguinte, ela é descrita da seguinte maneira. Imagine que eu tenho uma referência aqui, ó, um plano de referência, e eu tenho uma massa de fluido, por exemplo, aqui assim, ó. Uma massa de fluido aqui, beleza? Essa massa de fluido, pessoal, note que essa massa, vou pegar o CG dessa massa de fluido, tá? O centro de gravidade. Note que existe sobre ela uma força, né? Existe sobre ela uma força, tá? Essa a gente chama de força-peso, não é verdade? Força-peso que é igual a M vezes G, massa vezes gravidade. E existe também um deslocamento dessa massa de fluido, que pode ser um deslocamento H, aqui ó. Existe uma altura associada à posição daquele fluido, e essa mesma altura H está associada com o quanto que ele pode descer, tá? Associado à força-peso, depois de receber a força-peso. Quanto que esse corpo pode descer? Pode descer H. Então o H ele é uma variável super importante para pensar na energia potencial gravitacional. Beleza?
Então, essa energia, como é que se mede a energia de um sistema, tá? Então, vem até de uma definição de energia. A energia de um sistema a gente mede com a capacidade que aquele corpo tem, ou com a capacidade que algo tem, tá? Capacidade que algo tem de realizar trabalho. E essa é uma definição muito complexa, porque o que é trabalho, né? Então, se a gente pegar aquela definição clássica que a gente tinha, né? Trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de θ, né? FD cosseno de θ, que é o ângulo entre FD, beleza? Então, o que é trabalho? É uma força que consegue produzir um deslocamento D. Uma força que está angulada com o deslocamento de θ. Então, trabalho é a capacidade que uma força tem de movimentar um corpo. Basicamente é isso. E essa capacidade a gente chama de energia, tá? Então, assim, esse fluido aqui, essa massa de fluido aqui, ó, que eu acabei de achurar, tem energia potencial gravitacional? Aí a gente vai perguntar, vamos lá, a força gravitacional, né? A força gravitacional, força-peso, ela tem potencial de movimentar essa massa de fluido? A verdade é que sim, né? Ela tem potencial de movimentar lá para baixo, né? De movimentar lá para baixo. Então, o que a gente teria? A gente teria que o trabalho dela é a força-peso vezes o deslocamento é H, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, olha só, o que vai ser o trabalho associado aqui, ó? O trabalho associado vai ser força. Força é mg, então força é mg. Vezes o deslocamento é H. Deslocamento é H. Qual é o ângulo formado entre eles? Então, olha só, veja que a força está para baixo e o deslocamento é para baixo, então é 0 graus. Então, vezes cosseno de 0 graus. Aí, se você lembrar, né, o cosseno é esse cara aqui, ó, né? Cosseno é esse cara. Então, se você tiver com 0 graus que é para cá, o cosseno de 0 graus vale 1, tá? Vale 1. Beleza? Então, o trabalho da força-peso vale mgh, porque o cosseno de 0 vale 1. Beleza? Então, qual é a energia que a gente vai ter associada, a energia que a gente chama potencial gravitacional? Bom, a energia não é a capacidade de realizar trabalho? O trabalho vale mgh. Então, a energia potencial gravitacional para essa situação vale mgh. Beleza? Eu digo para essa situação porque eu estou colocando uma situação onde o plano horizontal de referência está aqui embaixo, tá? Eu poderia ter uma situação diferente, né? Poderia ter uma situação diferente, onde eu coloco o plano horizontal de referência aqui e queira saber uma massa aqui embaixo, tá? Aí o que vai alterar é que o sinal vai ser negativo, beleza? Ou se você fizer a análise de trabalho, você vai ver que o deslocamento está para cima, enquanto a força vai estar para baixo. O ângulo de 180 graus, o cosseno de 180 vale menos 1, então ficaria menos mgh. Beleza? Interessante, né? Então, essa é a primeira energia associada a um fluido, tá? A primeira energia associada a um fluido. Vamos falar da segunda energia associada a um fluido aí, que é a energia chamada de energia cinética, beleza? Então vamos lá, rapidinho. Então, energia cinética. Essa daqui, ela é mais simples. Por quê? Porque ela está associada com um parâmetro que a gente conhece muito dos fluidos, que é a velocidade, tá? Então, olha só, imagine que eu tenho uma tubulação que esteja escoando algo, né? Escoando, imagine que esteja escoando, tá? Beleza? Então tem algo escoando aí.
Aí vamos olhar a molequinha de água que está aqui. Essa molécula de água, ela possui velocidade? Com certeza, né? Ela tem um vetor velocidade. Vamos colocar aqui de vermelhinho. Ela tem um vetor velocidade, está aqui, ó. Ela tem um vetor velocidade. Bom, se ela tem um vetor velocidade, ela obviamente temos associado a ela o que? Energia, tá? Aqui eu tenho associado a energia. Então é chamado de energia cinética, que vale a massa dessa molécula, a massa de água nesse caso, né, a massa dessa molécula, vezes a velocidade que ele está andando ao quadrado dividido por 2. Beleza? Lembrem dessa daí. Isso é uma concepção muito importante. Por quê? Porque a velocidade é um parâmetro fácil da gente encontrar através da equação da continuidade, através da ideia de vazão, a gente consegue pensar em energia cinética. Beleza? Então essa é mais tranquila de pensar, né? Essa é mais tranquila. Agora vamos pensar na energia que eu falei lá, que era a energia de pressão. Vamos pensar? Então essa aqui eu queria que você pensasse com carinho aqui, ó, né? Queria que você pensasse com carinho nessa energia de pressão. Vamos tentar. Eu vou tentar. Eu vou ter que escrever um pouco devagar, gente, que aqui, ó, tá impossível. Eu não tô reclamando, mas tá doendo assim de um jeito absurdo aqui enquanto eu escrevo. Energia de pressão, tá? Então, olha só, vamos imaginar uma parte de um conduto. Vamos imaginar uma parte de um conduto, algo assim, ó. Beleza? Uma parte de um conduto. Ele continua para cá, ele continua para cá, mas eu quero analisar só esse trecho. Bom, uma coisa que a gente sabe é que nessa seção transversal há uma pressão. Então é como se houvesse, há infinitos vetores assim, ó, de pressão, ó, empurrando esse cara aqui, né? Beleza, né? Beleza? Ficou meio feio aqui, ó, mas essa é a pressão. Pressão está acontecendo aqui. Acontece em todos os lugares, mas está acontecendo nessa seção. E aí, eu quero que você imagine isso aqui de outra maneira. Quero que você imagine isso aqui, ó, de outra maneira. Quero que você imagine, então, que essa pressão, ela está sendo exercida aonde? Ela está sendo exercida nessa área aqui, ó, área de seção transversal. E aí, lembra só, pressão sendo exercida numa área, isso tem um nome, isso chama força. Lembra que pressão é igual a força numa determinada área? Então, pressão vezes a área dá força, ó. Força, então, é pressão vezes a área. Então, essa pressão que ocorre nessa área de seção transversal, ela vai resultar aqui em uma força, tá? Eu vou chamar força pressão vezes área. Beleza? Por que eu quero conceituar essa força? Porque eu estou tentando chamar esse papo para energia. E lembra que energia é FD cosseno θ, trabalho, né? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, olha só. Imagine agora comigo a seguinte situação. Imagine que essa galerinha de água que está nessa seção transversal, eles vão parar ali na frente. Imagine que de alguma maneira, daqui a um tempo, né? De alguma maneira não. Esse é o sentido do escoamento. Então imagine que daqui a um tempo eles vão parar aqui, ó. Tá? Aquela molécula d'água veio parar aqui. Pronto. E aí, então eu vou marcar aqui, ó,
vou marcar aqui o nosso deslocamento. É o nosso deslocamento. Por quê? Eu tenho uma força que é resultante da pressão que provocou um deslocamento d'água, né? Que é um escoamento d'água. Esse deslocamento, vamos dizer ele numa situação infinitesimal, né? É um deslocamento ds, tá? Um deslocamento ds, tá? Um deslocamento infinitesimal. Então, olha só, essa porção de água que estava aqui foi parar ali na frente, né? Ela veio parar aqui na frente. Aqui, ó. Beleza? Agora, olha que interessante, a gente vai começar a rabiscar essa ideia de trabalho. Então, olha só, como eu tenho um deslocamento ds, um deslocamento infinitesimal, então eu tenho um dw, que dw? Um d trabalho associado, tá? A letra de trabalho. Um d trabalho associado, que vale f de cosseno de θ. Beleza? Então vamos abrir isso e ver aonde vamos chegar. Ó, a força é pressão vezes área. Então a força aqui, ó, eu vou escrever pressão vezes área, tá? A força, ó, pressão vezes área. O deslocamento eu vou escrever ds, beleza? Eu vou escrever ds. E o cosseno do ângulo qual que é? Olha só, o deslocamento é para frente. A força é para frente, o ângulo é 0 graus. Então o cosseno é cosseno de 0 graus, que vale 1. Então olha aqui que me sobrou. P vezes A vezes ds. Agora olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Olha para minha figura aqui. Olha para minha figura. Olha para minha figura. A não é isso aqui, ó? Essa área. Uma área vezes uma altura dá um volume. Que volume? O volume desse cara aqui, ó. O volume desse cara aqui, ó. Esse volume. Porque, ó, se eu tenho a área da base vezes um ds, dá esse volume. Esse chamado dv, que é o meu volume. Beleza? Então, vamos terminar de deduzir isso aqui, ó. O meu trabalho, então, vai ser igual P vezes A vezes ds. Só que A vezes ds é volume, não é verdade? Então vai ficar P vezes dv. Só que eu não quero, deixa eu achar uma caneta aqui bonita, eu não quero D trabalho, né? Eu não quero a parte infinitesimal do trabalho. Eu quero o trabalho todo, o trabalho inteiro. Então o que a gente faz? A gente integra de um lado e integra do outro. E finalmente chegamos à conclusão de que o trabalho dessa força no fluido vale pressão vezes, vale integral da pressão vezes o volume, tá? E aí eu tenho que integrar esse volume. E vou integrar esse volume, mas então eu sei que o trabalho associado àquela força é a pressão vezes o volume. Como numericamente a energia potencial de pressão é o trabalho associado à força a força que provocou, a pressão que provocou essa força, né? Ó, o trabalho é a movimentação causada por uma força. Que força? É essa força, só que essa força veio da pressão. Portanto, a energia potencial de pressão, ela vale numericamente igual a esse trabalho associado a essa força que veio da pressão. Então, a energia potencial de pressão vale integral de pressão vezes dV. Beleza? Integral de pressão vezes dV. E aí, galera, só pra gente finalizar esse videozinho, que já deve estar ficando longo, né? Só pra gente finalizar esse videozinho. Esse título que eu acabei de escrever estava escrito: a energia mecânica é associada a um fluido. Então vamos reescrever isso, mas de uma outra maneira. Qual é a energia mecânica associada a um fluido?
Bom, energia mecânica associada a um fluido é a energia potencial gravitacional mais a energia cinética mais a energia de pressão. São essas três energias aí. Portanto, né? Logo, aonde eu quero chegar hoje? Bom, nesse vídeo, portanto, a energia mecânica associada a um fluido, aqui, né? A esse fluido que estava aqui, ó. Qual é a energia mecânica associada a esse fluido? Vamos juntar todo mundo. Energia potencial gravitacional, então é mgh. Energia cinética mais mv² dividido por 2. E por último, energia de pressão mais integral de P dV. Ah, que bonito, né? Que bonito. Muito finalmente, mas chegamos finalmente na nossa equação. Não é bem uma equação bonitona, mas ela mostra em qualquer ponto de escoamento. Pensa numa tubulação escoando água, pensa em qualquer coisa que esteja escoando um fluido. Em qualquer ponto que você queira, você consegue pensar na altura que aquele ponto está, na velocidade que ele tem e a pressão que ele tem. Então, qualquer ponto de uma tubulação, é possível pensar na energia disponível naquela tubulação, tá? Já vou dar um spoiler de como funciona isso na engenharia. Por exemplo, o que a gente tem que pensar de uma caixa d'água e a pressão que chega na nossa torneira? A gente tem que pensar que na nossa caixa d'água eu tenho que ter energia suficiente para ela percorrer toda a tubulação, e aí vai perdendo energia, e chegar num outro ponto com energia suficiente para você abrir a torneira e tá de boa caindo água lá, beleza? Então, primeira coisa importantíssima, última coisa importantíssima desse vídeo é: todo e qualquer fluido vai ter energia associada. Em uma seção transversal você consegue pensar energia potencial gravitacional, energia cinética e energia de pressão. Beleza? Bom, esse vídeo aqui ficou longo, mas você pode ir, voltar quantas vezes forem necessários. Não deixem de copiar para fixar melhor essa ideia da energia mecânica. Beleza? O próximo vídeo a gente vai pegar essa energia mecânica e transformar numa equação que ficou muito famosa como equação de Bernoulli. Ok? Valeu, um beijão, um abraço, tchau, tchau.